Bom dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia aí de luz e paz para você nesta linda, lindíssima manhã de sexta-feira do dia 8/9 de 2023, em que os termômetros marcam aqui na capital baiana 23, 27 graus de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muito sorriso, de muitos encontros felizes. Sendo assim, para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar, para você que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ir pedalar, para você que acordou para ir ginasticar, para você que acordou para ir caminhar, e para você que acordou para ir florestar, e para você que acordou para pegar o metrô buzu, ou ainda para você que acordou simplesmente para se espreguiçar e depois voltar a dormir, seja como for, onde for, com quem for. Vai aí o nosso feliz bom dia iluminado para você que está chegando hoje pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita TV 7. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que bom tê-lo e tê-la aqui conosco. Volte mais vezes e quantas vezes você desejar, mas também para ele, os retardatários de todos os dias. Vou repetir, os retardatários de todos os dias, que estão passando por aqui em outros dias, em outros horários, em outros momentos. Obrigado também pela presença, pela companhia, pela participação. O importante é que vocês estão aqui conosco, mas também para eles, os fiéis de todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Vai aí nosso abraço fraterno. Felicidade, luz e paz para vocês todos e também para eles. Sim, por que não? Para eles que hoje, dia 8/9, estão aniversariando, a começar por quem, por quem, por quem? Por LERP, Instituição Espírita, oh meu Deus, Instituição Espírita Rodolfo, alguma coisa que eu não consigo ler. Bom dia, bom dia, bom dia, meninos do LERP, Instituição Espírita. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, luz e paz para vocês todos, frequentadores e diretores desta linda instituição que eu ainda não conheço, quero conhecer, mas também para ela, dos seus 69 aninhos. Eita, que idade bonita da peste, oh, coisa boa, como diria um bom baianês, um bom nordestino, Antônio Góes Carmilier. Parabéns, meu amigo Toninho, pelos seus 69 aninhos, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. São quase 7 décadas de muitas experiências, de muitas vivências. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja, luz e paz para você, menino Toninho, e para ela, essa eu conheço e conheço bem, lá do Porto da Alegria, que hoje está aniversariando nos seus 53 aninhos, a menina Pati Vieira, Patrícia Vieira. Que Deus te abençoe, minha amiga, tudo de bom e tudo de melhor para você. Felicidade hoje e sempre, menina Patrícia. Patrícia Vieira, 53 aninhos, hoje, dia 8. Que os bons espíritas e os espíritos possam lhe abraçar e confraternizar com você nesse dia maravilhoso de sexta-feira, que seja uma sexta carregada de muitos abraços. Lembra-se daquele abraço coletivo? Pois, que a vida lhe dê um abraço coletivo, lhe trazendo bons fluidos, boas energias, boas vibrações, bom tudo para você, menina Paty, para você, menino Toninho, para você, menina Lerpe, pois, para todos, para todas
Feliz aniversário, mas também para vocês do Iapoque ao Chuí, do leste ao oeste, do norte ao sul, que estão aniversariando hoje. Felicidade para todos. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus, rogando a Deus que os abençoe, que os proteja, a nós aniversariantes e a nós não aniversariantes. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Dize-nos, Pastorino. Não desanime no meio da estrada. Siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Anote isso aí e escreva isso. Sem esforço de nossa parte, jamais, jamais atingiremos o alto da montanha. Guarde isso para você, ainda que seja somente hoje. E elevando o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, vamos rogá-lo para que tenhamos a sua proteção, o seu amor, a sua paz, a fim de alcançarmos condições melhores na atual encarnação em relação às anteriores. Que seja hoje, Senhor, um dia propício para investirmos nos recursos e ferramentas necessárias para a subida desta montanha. Abençoa os nossos propósitos, fortalecendo-nos no bem, a fim de que todos nós, os presentes, os que virão depois em outros horários, bem como os ausentes que nunca virão, sejamos todos envolvidos e protegidos na tua doce e meiga energia do teu amor. E assim, com votos de paz, te pedimos a permissão para iniciarmos o encontro desta manhã, desejando a todos os aniversariantes ou não, os que aqui já estão, os que virão, os que nunca virão, energias de paz e de amor, equilíbrio e saúde. E assim iniciamos, Senhor, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. E bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente linda da Bahia e do Brasil. Bom dia aí de luz e paz para todos os que estão chegando agora, nesse instante. Obrigado pela presença, pelo carinho, pela sua participação, mas também porque hoje é sexta-feira, sextou, meu povo, mais uma vez, sextamos. E se sextou, é dia deles, da nossa Joana de Ângeles, pelo nosso Divaldo Pereira Franco, da sua vida feliz, na mensagem
do dia de hoje especialmente escolhido para você. Sendo assim, vamos lá para a nossa mensagem de hoje, logo depois do nosso Vapt Vupt. Eu tô indo, mas eu volto já. Quantas vezes já não fizemos por nossa vez coro diante das acusações expostas? Se nós pegássemos uma cadernetinha ou até mesmo um caderno de matérias, e se nós fôssemos escrever todas as vezes em que nós nos colocamos junto àqueles que fizeram acusações expostas diante daquilo que nos foram apresentados, provavelmente não caberiam nesse caderno ou nesta cadernetinha. Porque parece-nos que é quase que cultural, educacional, a postura comum de acusarmos, de condenarmos, de lapidarmos, sem que nós conheçamos a peça ou as peças que compõem a acusação. Tipo, bastou estar vendo alguém correndo, grita lá, é ladrão, tá roubando. Se alguém passa carregando alguma coisa, vai dizendo, ih, pegou de alguém. Se nós vimos alguém caído, a gente aponta o dedo e acusa, discrimina. Nós criticamos, julgamos. Quando André Luiz, e aqui já trouxemos inúmeras vezes, sugere que o mal não merece comentário em momento algum. Mas a gente faz questão de reproduzir esse mal, de fazermos coro a essas acusações, seja de uma forma velada, seja de uma forma explícita. É como se nós disséssemos, e muitas vezes dizemos, eu não levo desaforo para casa, ou ainda, pau que nasce torto morrerá torto, sentenciando a possibilidade de que o outro se recupere, de que o outro reveja a conduta, que tem uma nova oportunidade. E de acusação em acusação, nós vamos construindo um patrimônio de delitos, de equívocos, de condutas inadequadas, mesmo quando espíritas, que é o que nós temos trabalhado há mais de 40 semanas aqui no canal, às quartas-feiras, como tem sido a nossa conduta espírita diante de várias situações e ocorrências da vida. Essa última, por exemplo, foi em relação à ciência. Nós já perpassamos aqui por outras tantas possibilidades. Como tem sido a nossa conduta espírita diante das acusações expostas? Haja vista que nas redes sociais é um prato cheio para que nós nos refastelemos em coro ante o erro, o equívoco, ou as apresentações insinuosas que todo instante são postadas lá. Porque a gente compartilha, a gente comenta, a gente aplaude, a gente critica e por aí vai. Quando não nos damos conta de que amanhã poderá ser, por nossa vez, nós que estaremos naquela situação. Por isso disse Jesus, não julgueis para não serdes julgados. E a mensagem de hoje nos convida, mesmo considerando um feriadão, uma sexta-feira,
a nós reelaborarmos esse tipo de conduta, que é de dentro e que se expressa para fora. Não precisamos engrossar o caldo daqueles que difamam, que acusam, que reprovam, que condenam pelo erro, pela atitude infeliz do irmão ou do outro. Porque Jesus nos convidou a perdoar. Lembram-se daquelas 3 palavras? Amar, agradecer e ter fé. É um pacote. É preciso que nós reolhemos a nossa maneira de ser e de viver perante as situações da vida. Porque hoje nós acusamos, criticamos, condenamos, e amanhã seremos nós os condenados, os criticados, os feridos em nossa sensibilidade. Vem, portanto, hoje, Joana, para nos convidar a não fazer coro ante as acusações expostas, que foram lá jogadas, sem me fugiu a palavra, qualquer respeito à condição humana. Porque não é pelo fato do outro ter errado, equivocado-se, cometido delito, que eu preciso tripudiar em cima da ação para justificar a punição. A gente não só pune, como a gente repune. E às vezes torna-se mais criminoso, mais cruel do que aquele que nós estamos sentenciando. Sim, com certeza. Porque o próprio ato de reagir ou de agir com as próprias mãos já confere àquele que o faz uma sentença também. Porque Jesus propõe a não dar, a não retribuir o mal com o mal, e sim dar a face à outra, quando se bate numa outra. Cada vez mais somos defrontados, somos instigados a ter essa atitude de violência, de agressão, de doa quem doer, de reverberar as minhas verdades, quando o convite é para o perdão, para o silêncio. Silencia diante das acusações. E se fores falar, utilize de palavras que não venham ainda soptar um tanto mais sobre aquela alma, sobre aquele coração. Mesmo entendendo que ele é réu, que o delito fora reconhecido. Mas lembremos-nos, quem de nós é capaz de atirar a primeira pedra no infrator de hoje, se nós não conhecemos os nossos delitos de ontem? Porque a justiça de Deus se expressa na lei de ação e de reação. É uma causa, um efeito. Percebe? Mas vamos lá. Vamos ver o que nos diz então Joana. Como temos feito, vou colocar uma musiquinha para que a gente possa refletir de forma bem tranquila, bem legal. E aí, para a gente comentar um pouco, ok? Vai então aí a mensagem de hoje.
Então, Joana de Ângeles inicia a mensagem dizendo: enquanto alguém estiver sendo acusado, mantente em silêncio. Falaremos disso daqui a pouco. Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circunstantes. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas consoantes são nos seus valores íntimos. Desta forma, não faças coro com as acusações expostas. O delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, comiseração e oportunidade de reeducação. Se nós nos detêssemos apenas a esta mensagem que Joana de Ângeles nos propõe, vivenciar, agir, provavelmente seríamos mais felizes. E com isso, teríamos uma sociedade mais equânime, menos violenta, menos egoísta, menos fragilizada no aspecto emocional, mental, psicológico. Sofreríamos menos, se não muito menos, ou quem sabe na quase totalidade, das aflições que ainda imperam desordenadamente no coletivo das sociedades. Observe que como uma mensagem desse porte, desse valor, é capaz de reverberar, de transcender para além daquilo que nós somos capazes, muitas vezes, de interpretar. Observem a grandeza da mensagem, que nós vamos, a partir de agora, refletir um pouco mais cada um dos parágrafos. Deixa eu trazer aqui. Então, ela diz assim, vou ficar lá embaixo hoje. Pronto, até melhora. Enquanto alguém estiver sendo acusado, mantente em silêncio. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu ainda não fiz nenhuma hoje. Quantas vezes você se manteve em silêncio ante alguém que estava sendo acusado? E essa acusação pode ser qualquer uma, e até mesmo na relação conjugal, paternal, maternal, filial, relacional, qualquer um. Que vendo alguém, o outro, sendo acusado, nós nos mantivemos em silêncio. E não é um silêncio que a gente chamaria de um silêncio por omissão. Não tem esse viés, esse olhar. Mas é um silêncio de quem compreende, não acusa. É um silêncio que tranquiliza, que apazigua. E não mete o dedão na ferida. Não é nesse sentido. Não é com esse objetivo. Mas aquele sentido que transcende qual ocorrera diante
de Jesus, ou no episódio de Jesus com Pilatos. Ele silencia-se o tempo todo diante da acusação no pretório. Ele poderia se utilizar de uma autodefesa, o que certamente tiraria de letra, nem se discutisse. Colocaria debaixo da sua sola do seu alparcata, se ele fosse dizer algo. E ele vai dizer mais tarde: o meu reino não é desse mundo. Porque se assim fosse, não estaria aqui, os seus não teriam me prendido, os meus viriam me socorrer. Então ele silencia, que é um silêncio que envolve, tanto é que deixa Pilatos desconcertado. A consciência diz que, de fato, aquele não era um pecador. Mas, no entanto, foi levado à cruz. A ignomia do resultado. Pensar nessa perspectiva, é entender o sentido da mensagem do Cristo. Mas sigamos, porque ele vai dizer ainda. Deixa eu aparecer. Aqui. Ele ainda vai dizer, o Espírito. Os acontecimentos, quando estouram, vêm a público, têm antecedente que são ignorados pela maioria dos circunstantes. É quando a gente está na rua, na avenida, indo para o trabalho, e de repente percebe uma multidão em volta de alguém, uma situação conflitosa. E as pessoas param, gostam, né, de ver a miséria do outro, para ficar observando o que é, fazendo comentários, dando uma de jornalista, enfim. E acusam, não, tem que morrer, é um bandido, pena de morte, tem que levar para a prisão, tem que dar porrada nele, tem que isso, tem que aquilo. Você insufla o outro a agir de forma perversa, maldosa, na vítima, enquanto que você gostaria de estar fazendo aquilo ali. Mas por uma questão de conveniência, você simplesmente direciona para o outro. Tão responsável quanto. Não é o silêncio que perdoa. Basta ver isso dentro de casa. A gente silencia, mas silencia com raiva, aborrecido, chateado. Se eu pudesse, eu esgargalhava, matava. Aí ela continua dizendo: as coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas consoante são nos seus valores íntimos. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Fica aí um pouquinho pensando. Pensaram? Então vou aparecer. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas consoantes são nos seus valores íntimos. Se eu não sei o que está por trás da cena,
do episódio, se eu não sou capaz ainda de avaliar na dimensão como de fato se deveria, com aquela justiça, com os olhos vendados, porque quando você os abre, você vai estar sendo parcial, parcial. A imparcialidade é aquela que você não atribui valores, julgamentos. Você só analisa, ouve. Não está tendente nem para um nem para o outro lado. Neutro. Neutralidade. E é nesse ponto que eu preciso me acercar. Viver uma vida nesse princípio. Como diríamos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E ela então conclui dizendo, vejamos, não faças coro com as acusações expostas, de onde nós retiramos o título de hoje, dessa frase. Homônima. Não faças coro com as acusações exteriores expostas. Porque se assim o fizer, todos os envolvidos serão chamados a se ressarcirem com a própria dor. Não nos cabe o julgamento, a condenação. E encerra dizendo, o delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, consideração e oportunidade de reeducação. Que é o que menos nós vemos e temos em nossa sociedade. Consideração, comiseração, oportunidade de reeducação. A gente reforça o padrão incriminador, doentio, perverso, em detrimento daquele que salva, daquele que liberta, que reeduca, que transcende. Portanto, fica a dica para hoje. Mesmo ainda no feriadão, anote isso diante de qualquer contenda na qual você esteja, na qual você observe. Não faças coro junto àqueles que reverberam insatisfação, aborrecimento, julgamento. Não faça coro. Não propague o mal, só o bem. Com as acusações expostas. Tem uma mensagem que me parece estar no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai dizer que para nós nos abstermos do julgamento, de falar do outro, mas se o fizermos, que buscamos ver no outro atitudes que são positivas e valorosas. É exatamente isso aí. Não faças coro com as acusações exteriores. Porque, inevitavelmente, você será chamado a se ressarcir com a lei. Como diria o outro, doa a quem doer. E nós vemos isso nesses dias da modernidade, da contemporaneidade. Como nós julgamos, condenamos, agimos contrários à lei. Já tinham parado para pensar sobre isso?
Já tinham parado para refletir sobre isso? Pois é. Fica aí a dica para hoje, ainda que seja somente hoje. Não faças coro com as acusações expostas. Avaliemos tudo sobre o binômio, se podemos usar a expressão. Kardec na mente e Jesus no coração. Não dá para dissociar uma da outra. Portanto, pense nisso e reflita sobre isso. Sendo assim, dia novo, oportunidade renovada para que a gente transcenda. Saia da nossa pequenez, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa ambição de querer ter, e hajamos como se Jesus agisse, se estivesse no nosso lugar. Portanto, hoje nós vamos levar essa mensagem para refletirmos de forma mais tranquila. Dia novo, oportunidade renovada para que a gente acuse menos, reclame menos, maldiga menos. Dia novo, oportunidade renovada para que a gente se torne, ainda hoje, e tomara que seja, um representante direto com Jesus. Porque a nossa voz, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso estar será 100% dedicado a Jesus, esse grande desconhecido ainda para nós. Beleza? Então tá. Para você que está chegando hoje pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita TV7, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Para você que está chegando depois em outros horários, outros dias, igualmente obrigado pela presença, pelo carinho, pela atenção. Mas para você que está aí me vendo agora, nesse momento, eu quero lhe dar um outro abraço, e agora um abraço de urso, um abraço bem coletivo, como fazemos lá no Porto. Incluindo não apenas os que estão, mas os que são de primeira vez e os retardatários, como também todos aqueles que nunca virão. O abraço é coletivo. Beleza? Então tá. Lembre-se de dar o like, de compartilhar a live, de assinar os nossos canais, porque nós vamos entrar em campanha pelos 3.000 inscritos. Começaremos dia 15 a campanha. Já é um spoiler. Até que a gente consiga. Hoje nós temos quase 3.000. Faltam bem poucos. Beleza, galerinha? Obrigado pela presença, obrigado pela companhia, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Que temos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de sexta-feira. Até porque sexta-feira é dia de Valinate. Brinque. De você curtir livre, solto, sem lenço e sem documento. Mas com bom senso, claro. Tudo bem? Então tá. Hoje à noite, às 22h30, de volta para nós continuarmos a leitura do item 4 do capítulo 13 do Evangelho. Vou repetir. Item 4,
capítulo 14 do Evangelho. Então tá. Lembrando a vocês que amanhã, 8 horas, nós teremos nosso estudo das passagens evangélicas. Mas, um beijo no coração, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que saímos daqui hoje inquietos e reflexivos quanto a essa proposição. Muita paz, muito obrigado a todos. Até logo mais.